A paz do Senhor Jesus, fique comigo porque hoje eu vou tratar sobre isso daqui, ó. Tema. Talvez você já está cansado de ir em cultos e ouvir pregadores que pregam por 1 hora e não falam o tema. Que a pregação dele não tem nem como achar um tema, não tem um assunto. E às vezes você fica perguntando por que não tem um tema. Talvez você é um pregador e não está acostumado a usar o tema, esquece que cada livro da Bíblia tem um tema. Esquece que a Bíblia também tem um tema. Quando você vai na livraria, encontra o livro de capa preta, você precisa ler para saber se é a Bíblia ou se é algum outro tipo de livro. E como você vai saber que é a Bíblia? Exatamente a princípio pelo tema. E o tema tem um poder extraordinário. O tema já pode despertar as pessoas para que elas queiram te ouvir, queiram participar daquilo que você vai falar. Em muitas ocasiões, as pessoas não estão te ouvindo exatamente porque está faltando o tema. Se inscreva no meu canal e se você é alguém que gosta de compartilhar o conhecimento, já compartilhe o vídeo com um amigo, com uma amiga ou com alguém que nem é o seu amigo. Ative o sininho e fique até o final, porque no final eu vou te contar um segredo revolucionário e também vou te dar um presente maravilhoso. Fica comigo. Então precisa ter um tema. O que é um tema? O assunto sobre o qual vai pregar. É isso, o tema é isso. Por exemplo, você coloca lá 3 razões porque só Jesus dá a vida abundante. Então o assunto que você vai pregar é exatamente as 3 razões do porquê só Jesus dá a vida abundante. O Deus que dá livramento em tempos de crises. Então olha o tema. Durante a mensagem você vai tratar sobre o Deus que dá livramento em tempos de crise. Então é muito poderoso essa ideia do tema. Eu costumo dizer nos seminários que quando você ouve uma pregação sem tema, é como se você entrasse em um ônibus sem saber o itinerário. Para onde ele vai? Você não sabe. Aonde vai chegar? Não tem como saber onde vai chegar, porque você não conhece o itinerário do ônibus. Agora, quando você conhece o itinerário do ônibus, você vai ficando alegre na medida que os pontos vai passando, porque você está alcançando o seu destino. Então a pregação que tem um tema e ela é organizada, os ouvintes ficam ouvindo e sabem que ela começou, já está na metade, uau, já está no 3º tópico, já está no 4º tópico, já está no 5º tópico, e o pregador vai fazer a conclusão no momento tal, porque ele já falou. Então isso é poderoso. Vem comigo. Olha lá, a primeira coisa que você tem que ter no tema. Eu coloquei as ordens aqui, mas eu errei nas ordens. É isso mesmo. Eu já digo logo, eu errei nas ordens. E deixa eu te contar algo. Meus vídeos não são editados, não. Esse vídeo não tem corte. É por isso que às vezes passa algum erro aí e o vídeo não vai para edição. Do jeito que ele é feito, ele é enviado. Ele é tirado daqui, já é colocado no celular e eu já mando para todo mundo. Então, olha aqui, primeira coisa que você tem que ter é fé. É isso aqui, ó. Vou até destacar. Fé. Você precisa acreditar no tema que você está pregando. Porque se você não tem fé, as coisas não funcionam. Aí eu me lembro da história de um pastor e de um palhaço que trabalhavam na mesma cidade, mas o circo lotado e a igreja vazia. Chegou a hora que o circo foi embora, porque o palhaço é itinerante, mas o pastor também é itinerante. O pastor vai e a igreja fica. Quantos pastores já foram? O próprio Jesus foi embora para os céus. Aliás, voltou para os céus. O Pedro foi embora, o Paulo foi embora, Tiago foi embora, Augustinho foi embora, Tomás de Aquino foi embora, um monte de pastor foi embora e a igreja continua aqui. Então chegou a hora que o circo foi embora primeiro. Então quando o circo está indo embora, aí o pastor resolveu parar o palhaço e perguntar para ele: poxa, eu fico aqui pregando a verdade e as pessoas não vêm. E você com um circo falando um monte de mentira, o seu circo lotado. O palhaço diz: pastor, eu já vi no seu culto e eu sei porque as pessoas não vêm. É porque o senhor prega a verdade, mas parece que o senhor está falando mentira. Prega a verdade com cara de mentira, como quem não acredita, como quem não tem fé. E eu não, lá é tudo mentira, mas eu passo com a cara de verdade. Então, ou seja, ele passava todos aqueles truques, as mágicas, o ilusionismo, com cara de que o negócio não era ilusionismo, era verdadeiro. E o pastor pregava os seus temas sem fé.
Ele não demonstrava que estava acreditando. Como você vai pregar sobre cura se você não é um continuista, se você não crê em cura? Aí você vai orar por cura, você não vai orar com fé, porque você não crê nisso. Como você vai pregar sobre arrebatamento da igreja, sendo que você não crê no arrebatamento, não se prepara para isso, não tem aliança com Deus, então o negócio não vai funcionar. Como você vai pregar sobre o batismo com o Espírito Santo se você não é batizado com o Espírito Santo, não busca o batismo com o Espírito Santo e não acredita no batismo com o Espírito Santo e com fogo? Então não tem como. Primeiro você tem que ter fé. Segundo, você tem que ter paixão por aquele assunto. Tem que ter paixão. Você tem que falar desse negócio, do seu tema com a alma. Você está pregando sobre Jesus? Fala de Jesus com a alma. Deixa as pessoas verem que os seus olhos brilham mais quando você fala de Jesus. Deixa ver que a sua pele também muda. Deixa as pessoas verem que quando você começou a falar de Jesus, você saiu do normal. Uau, a paixão por falar de Jesus. Tenha paixão pelo seu tema, igual Moisés. 40 anos pregando sobre a terra prometida. Que paixão magnífica e que coisa linda. Igual Jesus, 3 anos pregando sobre o reino de Deus e a vontade do Pai. Igual Paulo, o tempo inteiro servindo a Jesus, pregando sobre o Cristo crucificado. E quando ele foi mudar de tema, não deu certo. Foi quando ele pregou em Atenas. Por isso ele não conseguiu estabelecer uma igreja, ele não conseguiu ganhar almas, porque ele mudou o tema. Então o seu tema tem que estar associado com a paixão. Paixão. Por exemplo, eu amo falar de avivamento. Quando eu começo a falar de avivamento, eu sou. Não é do esforço que eu faço, não. É a paixão. É a alegria que eu sinto de falar de um grande avivamento. Por quê? Desde a minha adolescência, que eu leio sobre os grandes avivamentos, que eu leio sobre os homens que Deus usaram, que eu leio sobre Lutero, que eu leio sobre Calvino, que eu leio sobre John Fox, John Knox, que eu leio sobre John Wycliffe, que eu leio sobre John Hus, John Ryder, que eu leio sobre Jonathan Edwards, vários homens. Então eu amo essa ideia de avivamento. Daniel Berg, Gunnar Wingre, então dá uma paixão. E a paixão é tão grande que ela fala mais alto que a minha postura. Eu perco a postura. Eu esqueço até da ética da oratória, os princípios de manter as mãos assim, de controlar os gestos, manter a cabeça firme. Não, a paixão toma conta. E eu começo a falar o tema com paixão. Então, seu tema depois tem que ter transformação. Porque você colocou um tema que não transforma ninguém. Você quer que as pessoas tenham paixão por isso? Por que Jesus arrebentava pregando? O tema de Jesus era transformador. Primeiro, a vontade do Pai. Segundo, o reino de Deus. Ele já chegava dizendo, tem um reino de justiça, tem um reino de paz, tem um reino de amor. Então chega nesse reino, porque esse reino já está entre vós. Quando Jesus falava disso, transformava. O tema transformador. Às vezes o tema não transforma ninguém. Às vezes o tema que você está pregando é até bonito, é até legal. O tema é muito inteligente, muito conteúdo. O tema deixa as pessoas boquiabertas, mas não transforma ninguém. Por isso a igreja não está crescendo. Não é que a igreja não cresce porque a sua igreja é porta estreita. Não, às vezes o problema é assim, o seu tema não transforma. O que você prega na igreja? Qual é o tema das suas pregações? Às vezes nem tema tem. Aí que fica mais difícil ainda. Então tenha um tema que tenha transformação. Um tema que venha cheio da unção de Deus. Um tema que foi tirado nas escrituras sagradas. Um tema que você colocou ele na oração e no jejum. Um tema que vem pregado por alguém que tem uma vida de santidade, de comunhão com o Pai. Um tema que venha de uma busca sincera com Deus. Então tem transformação. Agora, em quarto lugar, seu tema tem que ter atenção. Por quê? As pessoas vão estarem passando lá, por exemplo, no YouTube. As pessoas estão passando em frente da igreja. As pessoas estão conversando. Os membros da igreja vão falar do tema que o pastor está pregando. Então as pessoas têm tantos atrativos que as pessoas não vão dar atenção para uma coisa muito comum. Então seu tema tem que despertar atenção. Para que ele desperte atenção, ele tem que ser muito pensado e bem organizado. Por exemplo, falar de abundância. 3 passos
para uma vida abundante. Uau! 3 passos para uma vida abundante na pandemia do Covid-19. Já ficou mais chamativo, já chama atenção. Então alguém olha assim, pô, já chamou minha atenção. Vamos ver aí o que esse pregador tem para falar. O que ele tem para falar? As mesmas coisas de sempre, que sempre funcionaram. O passo é: crê no Senhor Jesus Cristo. O passo é: pratique a sua fé. O passo é: vive em novidade de vida. Eu montei agora um tema, e um tema que chama a atenção. Então vamos colocar o 5º lugar para finalizar. Não estava no script, mas vou colocar porque é profundidade. Profundidade. Porque às vezes você dá um tema e você não tem profundidade. Aí você reclama. Pá, te deram meia hora, você ficou lá, perdido em meia hora para falar, porque faltou a profundidade. Gente, ninguém entendia mais de reino de Deus do que Jesus. Ninguém. Quando Jesus falava de reino, era tão profundo que tinha as parábolas do reino. O evangelho do reino. O rei, tudo no reino. E ele falou tantas coisas do reino que foi surpreendente. Então você tem que ter profundidade. Seja profundo no conhecimento das Escrituras. Procure apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra. Profundidade. Leia muito. Estude muito. Gente, as palestras seculares, tem pessoas estudando meses para uma palestra secular. E você que vai pregar o evangelho, que o evangelho merece muito mais entrega, às vezes você não quer estudar, não quer se preparar, não quer ler livros como Paulo lia livros, não quer pesquisar como os grandes homens de Deus sempre pesquisaram. Então está aqui, tema. Então, para você ter um tema poderoso, você precisa ter fé, 2º, paixão, 3º, transformação, atenção e profundidade. Eu desejo que Deus continue te abençoando abundantemente. Fique na paz do Senhor.